Já parou para reparar as pessoas e os grupos que elas se encontram? As pessoas se unem conforme a vibe que elas têm. E são muitas as que vemos por aí. Temos os cowboys, os playboy, o pessoal alternativo, o pessoal da vida fit, os blogueiros, enfim, é uma grande variedade. Sabe aquilo de que semelhante atrai semelhante? Então, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Formamos tribos e nos adequamos a elas. No passado, isso era muito mais presente. As tribos e as comunidades existiam para que houvesse a sobrevivência. Já hoje, não dependemos tanto assim de grupos para sobrevivermos. Mas essa necessidade de pertencimento ainda existe dentro de nós. E no reino animal, isso é visivelmente presente. Os bandos. Nem sempre estamos com aqueles que são parecidos conosco. Dependendo do grupo que estamos ou desejamos pertencer, acabamos por fazer coisas que não são tão naturais para nós, ou não fazem parte de quem somos, apenas para se enquadrar. Fazemos coisas para agradar e sermos aceitos, e nos permitimos ser influenciados pelo meio. Se tratando desse senso de pertencimento, podemos lidar e enfrentar os dois lados da moeda. De um lado, pode ser que precisemos fazer um enorme esforço para nos enquadrar. Ou até pior, fazermos coisas das quais nós não aprovamos para ser aceito. E com isso não há verdade, não há sinceridade da nossa parte. E por outro lado, podemos estar num grupo que nos sentimos acolhidos simplesmente sendo quem somos, sem precisar mudar ou fazer algo para se sentir aceito, agir de uma determinada forma. Isso é saudável, é recíproco, há uma sintonia em todo o grupo. Então nós podemos cair nesses dois extremos, se tratando dos grupos, se tratando desse senso de pertencimento. É claro que o segundo é o mais adequado. Normalmente é bem natural para encontrarmos esse grupo. Normalmente nós migramos de grupo em grupo, até que finalmente encontremos esse na qual a gente tem mais sintonia. Pelo menos no dia de hoje nós temos essa flexibilidade. O mundo digital facilita essa conexão com as pessoas e se conhecer de novas pessoas. Isso tornou o mundo muito mais pequeno. As relações são muito mais acessíveis. Se você não se sente bem estando com quem você está, não há por que estar. Pode ser que leve um bom tempo até que finalmente encontremos esse grupo de pessoas. Pode ser que a gente precise mudar de contexto, os lugares que frequentamos, ou até mesmo a cidade que moramos. A verdade é que, uma hora ou outra, os caminhos eles se cruzarão. E nada como encontrarmos esse grupo. Não estou falando que a gente precisa encontrar para ser ou estar feliz. Só que é algo que agrega muito na nossa vida. Esse senso de pertencimento ele é real. As relações com as pessoas é o maior meio de crescimento que nós temos. E quando nós estamos em grupo, nem sempre nós somos o protagonista do que está acontecendo. Às vezes se trata apenas de estarmos lá, presentes, sem sermos o centro da atenção. Cada pessoa desempenha um papel quando está em grupo. E isso era tão verdade para os nossos antepassados como é para nós hoje em dia. Bom, pode até ser que já tenha passado na sua cabeça de que você nunca encontraria um grupo ou pessoas com interesses semelhantes. Mas isso não é verdade e nem ao mesmo é possível. Somos e expressamos aquilo que somos em essência. Nós temos interesses, nós temos gostos. Isso é a nossa identidade. As roupas que usamos, os assuntos que conversamos, as músicas que escutamos, enfim, tudo isso
com certeza há pessoas com interesses semelhantes ou próximos. E essa compatibilidade é um fator chave para nos conectarmos com pessoas. Não que precise ser assim, mas saiba que existem pessoas com interesses semelhantes. O mundo é muito grande. O mais legal da época que estamos vivendo é essa facilidade que a internet nos fornece para encontrarmos pessoas, nos conectarmos com pessoas. Você estar aqui nesse vídeo agora prova o que estou falando. Temos interesses semelhantes e, de certa forma, estamos aqui batendo esse papo agora. Hoje, com certeza, é mais fácil não se sentir excluído. Muito diferente do que era para os nossos antepassados. Eles não tinham muita escolha. A sobrevivência era a única escolha possível. Não havia muito o que pudesse ser feito. A vida, de certa forma, era mais simples e as coisas aconteciam naturalmente. Cada um cumpria com o seu papel. Hoje em dia, não. A internet também trouxe esse lado. Hoje vemos muitas coisas e desejamos muitas coisas. Às vezes nem mesmo sabemos o que queremos. De tantas opções que temos, vemos pessoas e desejamos ser e viver como elas. O desejo desperta ansiedade, desperta carência, desperta angústia e por aí vai. Antes, as coisas eram mais simples. Tudo era mais simples. E isso eu não me refiro nem mesmo na casa dos milênios. 100 anos atrás são o suficiente para explicar isso que eu estou falando. Nossos avós, eles viviam com funções simples, com coisas simples. A vida era simples. Até porque o que eles tinham acesso, a informação que eles tinham acesso, era muito da comunidade local. E olha lá também, não se tinha acesso a tantas coisas, a tanta informação como nós temos hoje. Por exemplo, isso de encontrarmos um propósito na nossa vida, isso é algo da nossa época, pois temos tantas escolhas, tantas opções de escolhas à nossa disposição, e nós ficamos tão confusos o que fazermos, para onde irmos. Antigamente não tinha disso. Você tinha um papel muito específico a ser cumprido, dependendo da onde você nascia, em que família você nascia. Mudar de vida ou de classe social era muito mais difícil. E hoje em dia as pessoas elas se expõem como nunca. O se expressar é transmitir uma vibe. A vibe conecta as pessoas. Mesmo que às vezes o que transmitimos são algumas das nossas máscaras, ainda assim estamos transmitindo uma vibe. Nos identificamos com ela. Vamos aderindo muitas coisas desde o nosso nascimento, da nossa cidade natal, dos nossos pais, dos nossos amigos e de todo o contexto em que estávamos inseridos. E isso vai moldando a nossa vibe, moldando nossa personalidade, nosso caráter. Vai moldando muito daquilo que nós achamos ser, que na realidade nós não somos. E que, através do autoconhecimento, nós conseguimos desfazer muito desses nós do passado. Então, questionamos e descartamos muitas dessas máscaras antigas, que já não servem mais. Poxa vida, somos seres extremamente maleáveis, adaptáveis. Temos características específicas na nossa personalidade. E claro, através do autoconhecimento, vamos descobrindo um novo eu a cada dia que passa. Eu acho isso muito empolgante, nos descobrirmos em coisas diferentes em cada momento, em momentos diferentes da nossa vida. E se em algum momento, lá no passado, a gente foi excluído, ou a gente foi ridicularizado por sermos e expressarmos o que somos, sermos diferentes, era justamente por não estarmos no ambiente mais adequado para nós, no meio mais adequado para nós. Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente não tem muita escolha, né? E sabe aquilo de que é impossível agradar a todos?
Então, isso não é nem a nossa obrigação. Eu, particularmente, não acredito em coisas impossíveis. Mas se tratando de pessoas, em lidar com as pessoas, em lidar com o outro, isso é um caso à parte. As pessoas são complexas, para não dizer complicadas. Mas o que eu quero dizer é, você talvez não estava com as pessoas certas, mas pode ter certeza que em algum momento você estará. Pessoas que elevam a sua luz e não ofuscam a sua luz. Pessoas que te estimulam a brilhar, a ser. Quando abrimos mão e simplesmente vivemos um momento de cada vez, buscando e aceitando aquilo que faz parte de nós, inevitavelmente encontraremos esses parceiros de caminhada. Cada pessoa que já passou pela nossa vida, que está na nossa vida e que ainda entrará, elas trazem muitas pistas. Elas trazem alguns entendimentos. Essas trocas que nós temos com as pessoas expandem a nossa visão de mundo. Quanto mais aberto a vida e as pessoas, mais aberto é a nossa visão. Mais longe conseguimos enxergar através dos relacionamentos que temos. Isso é muito importante para não cairmos em relacionamentos tóxicos. E às vezes não é nem os relacionamentos íntimos que você tem com um parceiro, uma parceira, mas na sua amizade com alguém, nessas pessoas que você confia. Então é termos a sabedoria para separarmos o joio do trigo. E com tudo isso que eu te falei, eu te pergunto, você já encontrou a sua tribo? Você sabe me dizer a que tribo você pertence? Como é essas pessoas? E você já se sentiu deslocado, deslocada das pessoas que estavam ao seu redor? Bom, nos conta aqui nos comentários. Um alto olhar é o suficiente para termos essas respostas. E bom, é isso. Esse vídeo foi mais para levantar isso, né, de que todas as pessoas elas têm uma vibe diferente, elas têm uma energia diferente e a gente comunga dessas similaridades que nós temos em comuns. É similar e comum, mesma coisa. Mas enfim, é isso. Acho isso muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Então, se você gostou desse papo nosso, deixa aqui o seu like para fortalecer o canal. Agradeço pela sua presença aqui nesse vídeo e namastê.